Então vamos lá. Bom, Hoje o nosso tema da live, né, Fábio, é sobre exames de rotina, check-up, né? exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre a importância de alguns exames para a prevenção de doenças e das doenças mais importantes que mais matam as pessoas no Brasil. Perfeito. Dentre eles, vamos falar da doença que mais, né, se instaurou aqui nesses 2 últimos anos, que é o Covid, né? Depois vamos Uhum. passar para as doenças cardiovasculares, né? Infarto agudo do miocárdio, AVC. E em seguida vamos passar ali para falar das doenças que mais acometem as mulheres, né? E mais acometem os homens. E nesse âmbito total, nós vamos falar dos exames que estão em torno, né, dessas doenças e que são geralmente pedidos para diagnóstico dessas doenças. Exatamente. Então tá bom. Hoje o Luquinhas, será que o Luquinhas e a Isadora não vão aparecer? Será na live hoje aí para Daqui a pedir? pouquinho. Daqui a pouquinho. Bom, Então tá vamos lá bom. então. Bom, Vamos lá. as doenças, se você for avaliar, né, em termos de mortalidade, as doenças que mais matam no Brasil, numa situação normal, fora dessa pandemia de Covid-19, são, em primeiro, as doenças cardiovasculares ou cardiocirculatórias. Nesse pool de doenças, incluem as doenças do coração, então, principalmente o infarto agudo do miocárdio, que é o infarto do coração, e o acidente vascular cerebral, né, o derrame cerebral, e mais algumas doenças dos próprios vasos sanguíneos. Então, essas doenças matam em torno de 350 a 400 mil pessoas por ano no Brasil. Depois, em seguida, vem o câncer, né? Todos os tipos de cânceres somados matam em torno de 220, 230 mil pessoas por ano no Brasil. E depois vem aí causas externas, que inclui todo tipo de acidente de carro, assassinato, tiro, queda, né? Tudo que é considerado causa externa. E as doenças infecto-contagiosas, se você somar tudo, é dengue, febre amarela, gripe, pneumonia, tudo fica em quarto lugar, tá? Tuberculose, tudo que você, dengue, chikungunya. Então, daí você vê a importância que a pandemia do Covid-19 trouxe para o país, né? Se você calcular que nós tivemos em um ano mais de 400 mil mortes por Covid, hoje Covid é a principal causa de morte no Brasil. Ela ultrapassa doenças cardiovasculares, né? E nesse último ano aí de 2019, você tem uma queda de causas externas, até por causa em consequência da própria pandemia, né? E doenças infecciosas, então, somando com Covid, assume o primeiro lugar temporário por causa dessa pandemia. Então, hoje, se você for falar hoje qual a causa principal de morte, até se você dividir, né, as causas cardiovasculares em infarto, AVC, doença vascular, e dividir as doenças contagiosas por agente, não tem nada que mata mais no Brasil hoje do que Covid-19, do que as complicações da Covid. Então, se você for falar hoje, né, tanto que aqui em Dourados nós estamos num lockdown completo, né, num lockdown bem rigoroso por causa da Covid-19, né? Então, não tem como a gente não falar, né, da Covid e da importância do diagnóstico precoce, de você fazer esse diagnóstico, prestar atenção nos sinais, né, para você poder se tratar, ir para o hospital e fazer o tratamento adequado da Covid, né? Aqui no laboratório nós estamos fazendo os testes, né, Pablo? Para Covid, tanto o teste do antígeno rápido, que é um teste rápido que sai em questão de 1, 2 horas após a coleta do material na nasofaringe, e também o teste do PCR, né, que é o teste mais específico, mas é um teste que demora alguns dias para sair o resultado. Então, se você precisar de diagnóstico de COVID, aqui no Artemis, nós estamos fazendo a coleta diariamente, mesmo nesse período de lockdown,
porque o teste de Covid entra como urgência, entra como emergência. Então, se você estiver precisando de um teste de Covid, nós estamos à disposição para poder estar coletando esse material, dando o diagnóstico o mais rápido possível, tá? Então, se você precisar, estamos aí. O Pablo deve ter tido um problema com a internet aí, deve ter caído um pouquinho aí, mas nós vamos continuando a live aqui até o Pablo conseguir resolver os problemas lá. Bom, então, já falando da Covid, da importância do diagnóstico, né? Agora vamos começar a falar das doenças cardiovasculares. Quando a gente fala em doença cardiovascular, nós estamos falando toda e qualquer doença que tem uma relação com os vasos sanguíneos, direta ou indiretamente, né? E dessas doenças cardiovasculares, a principal delas é, sem dúvida, o infarto agudo do miocárdio, o infarto do coração. Isoladamente, é a doença que mais mata no mundo, né? Fora a pandemia da Covid, e seguida dos acidentes vasculares cerebral, do AVC e do que é o derrame cerebral. Então, quais são as causas? O que causa, né, um infarto do coração? O que causa um acidente vascular cerebral? A principal causa dessas doenças cardiovasculares é relacionada a uma doença chamada aterosclerose. O que vem a ser a aterosclerose? A aterosclerose é o acúmulo de colesterol nos vasos sanguíneos. Quando o colesterol se acumula nos vasos sanguíneos, ele vai entupindo as artérias. O que são artérias? Artérias são os vasos sanguíneos que levam oxigênio para todos os nossos órgãos do corpo. E os órgãos mais sensíveis à falta de oxigênio são o coração e o cérebro. Então você imagina o que acontece nos órgãos quando você obstrui um vaso sanguíneo, você obstrui uma artéria. Aquela artéria para de levar sangue, como não leva sangue, falta oxigênio e as células daquele órgão morrem por falta de oxigênio, entra em necrose. Se essa necrose acontecer no coração, você vai ter o quê? Um infarto agudo do miocárdio. Se essa necrose, essa obstrução do vaso ocorrer no cérebro, você vai ter um derrame, um acidente vascular cerebral isquêmico. E esse infarto, essas coisas, podem ocorrer em qualquer outro órgão. Você pode também ter um infarto intestinal, você pode ter um infarto renal, só que é muito mais raro, muito menos comum, né? Então, a gente sempre fala que os casos mais comuns são no coração e no cérebro. E o que causa a aterosclerose? Quais são as causas da aterosclerose? Oi, Pablo, voltou? Tudo voltamos. Tá, já Eu não sei o que aconteceu. Aterosclerose, tá? Falou do Covid já? Já falei. Bom, tá bom, o que leva a essa aterosclerose? O que leva a esse acúmulo de gordura nos vasos do coração e do cérebro, principalmente? Primeiro, consumo de muitos alimentos gordurosos, um consumo excessivo de alimento, uma alimentação hipercalórica, uma alimentação muito rica em gorduras. Segundo, baixo gasto energético, quer dizer, a pessoa que não faz atividade física, ausência de atividade física. Obesidade, tá? Pessoas obesas, elas acumulam muita gordura no corpo e acumulam gordura também nos vasos sanguíneos, tá? E aí você tem ainda antecedente familiar. Então, se você teve um pai, uma mãe que morreu de infarto, um avô que morreu de infarto, a tua chance de ter infarto é maior, tá? E duas doenças que levam à aterosclerose, principalmente o diabetes mellitus, tá? E a hipertensão arterial sistêmica. Então, quando a gente fala dessa doença que mais mata pessoas no Brasil, principalmente homens, né? Os homens são mais acometidos por infarto que mulheres, mas tem muita mulher infartando também, a gente tem que pensar nessas causas que eu falei. Mais uma que eu esqueci, tabagismo. Tá? O tabagismo também é uma causa importante
de aterosclerose por tabela de infarto e derrame. Então, se você pensar no estereótipo clássico da pessoa que vai infartar, é aquele senhor de 45, 50 anos, gordinho, que adora comer gordura, que fuma, que não faz atividade física, que não cuida da saúde, não sabe se tem pressão alta, se tem diabetes. E que é estressado. Que é estressado. Então você vai olhar para isso e falar, nossa, eu conheço um monte de gente assim, né? Se não for eu mesmo, né? Então, essas pessoas, elas têm muito fator de risco. Então ela tem que pensar numa mudança de vida, mas ela tem que pensar o quê? Em se prevenir, fazer os exames para prevenir isso. Então, quando a gente fala dessas doenças, você tem que pensar que essas doenças muitas vezes são assintomáticas. Se você for esperar ter um infarto ou um AVC para se preocupar com isso, a mortalidade é muito alta. Tá? A mortalidade do infarto agudo do miocárdio, de um acidente vascular cerebral, é altíssima. Então, a chance de você escapar vivo é baixa e sem sequelas, então, é quase nulas. Né? Então, por isso que a gente fala que a maioria dessas doenças são silenciosas. Então, é importantíssimo, principalmente as pessoas que chegam aí na faixa dos 40 anos, fazer anualmente alguns exames preventivos para ver se você tem diabetes, para ver se você tem colesterol alto, né? E também ir no seu médico, no seu cardiologista e medir a pressão arterial, porque também é uma doença silenciosa. Com relação aos exames que a gente pode fazer, nós aqui no Artemis temos vários exames que podem ser importantes, que são importantes para prevenir a aterosclerose, né? Então o Pablo vai falar um pouquinho desses exames aí e da importância da gente fazer esses exames. E a gente vai fazendo um bate-bola aqui. Exato. Então, pessoal, quando a gente vai lá no médico, né, consultar, a gente fazer uma suspeita da parte cardíaca, ele costuma pedir vários exames, mas entre os principais ali para suspeitar a questão do infarto, está o lipidograma, tá? O lipidograma, ele é composto de vários colesteróis e vários tipos de gordura dentro deles, entendeu? E vamos ver dislipidemias e doenças cardiovasculares no lipidograma também, entendeu? Então, assim, o que eu tenho dentro do lipidograma? O que eu consigo mensurar dentro do lipidograma? Eu consigo mensurar o LDL, que é o colesterol ruim, vamos assim dizer, né? Que é o low density, que tem uma baixa densidade de colesterol, né? E quanto menor a densidade dessa molécula, mais difícil para ela sair do organismo, vamos assim dizer. Então, quando o LDL está em uma alta concentração no organismo, ele indica que tem um maior risco de ter uma doença cardiovascular. Só que o LDL, num contraponto, tem uma função importante, que é a formação dos hormônios, de alguns hormônios de metabolismo. Então, testosterona, principalmente, ele tem um vínculo ali que você não pode deixar ele alto, né, pelo risco de doença cardiovascular, mas você também não pode deixar ele muito baixo devido à regulação hormonal do seu organismo. Temos o HDL, né, que é o colesterol bom, que é o colesterol de alta densidade, ou seja, ele vai recolher todo o triglicerídeo ou todo colesterol ruim ou todo LDL ruim. Temos também, só fazer um parênteses do HDL. O HDL, o que ajuda a produzir o HDL, né, que é o colesterol bom, são atividades físicas, dietas ricas em fibras, ricas em peixes e oleaginosas. Então, é importante manter o HDL em nível alto no organismo para que tenha-se uma regulação cardiovascular também. E por último, sobre os colesteróis, está o VLDL, que é pior ainda que o LDL, porque ele tem uma menor ainda densidade que o LDL, né? Então ele é pior ainda para se tirar do organismo, e ele tem função de transporte de triglicerídeos. E o colesterol total são as somas de todos esses colesteróis que temos no organismo. Por último, dentro do lipidograma, nós vamos ter os triglicerídeos, né? Que é aquilo que a gente pede, para aquilo que dá um interferente no exame, né? Quando antigamente a gente pedia os jejuns, né? Porque hoje não é mais necessário o jejum
para fazer o lipidograma, só se requisitado pelo médico. Mas assim, eu falo assim, que a pessoa não pode comer um porco antes ou comer 2 quilos de pão antes de fazer o exame. Porque o triglicerídeo é um interferente muito, muito grande no exame, né? Deixa o sangue muito turvo e às vezes o aparelhinho não consegue medir direito o triglicerídeo. E ele é importante num contraponto para a reserva energética do organismo. Então, dentro do perfil lipídico, né? Então, esses exames que são importantes para o organismo. Faltou mais alguma coisa do perfil lipídico, Fábio? Eu acho o seguinte, quando você pede um perfil lipídico, você está pedindo esses 4 exames, né? É o colesterol, né? Com os seus 3 subtipos, o LDL, o HDL, o VLDL e o triglicérides, né? E o mais importante é você avaliar se esse colesterol está aumentado, se ele é a base de LDL e VLDL. Né? Se ele está aumentado às custas de LDL e VLDL, é ruim. Né? Se o colesterol está aumentado à base de HDL, é bom. Então, esse é um critério importante. Então, sempre que você... Então, é importantíssimo quando você fazer a coleta desses exames anualmente, para você saber se você tem risco cardiovascular aumentado devido ao colesterol. Porque se o teu colesterol, principalmente o LDL e o triglicerídeo estiverem alto, a chance, o risco de você ter colesterol depositado nas artérias é grande e o risco de você poder ter uma doença cardiovascular é muito grande, tá? Então, daí a importância de você colher esses exames anualmente, principalmente pessoas acima dos 40 anos, né? Ir na sua visita ao cardiologista e colher os exames do lipidograma, né? O exame do colesterol. Se o exame estiver alto, o seu cardiologista vai te tratar, tá certo? Vai te orientar. E aí, se você tiver obeso, você vai ter que perder peso. Se você não fizer atividade física, tem que começar a fazer atividade física. Se você fuma, é bom parar de fumar, porque o risco cardiovascular fica muito alto, principalmente quando você estiver associando com colesterol alto, tá? E aí nós falamos dos fatores de risco, né? Um fator de risco é a hipertensão arterial, então é importantíssimo medir a pressão arterial pelo menos uma vez por ano, tá? Se essa pressão der alta, tem que procurar o seu cardiologista. E o diabetes, né? E o diabetes. O diabetes é a doença endócrina mais comum do mundo, né? E esse mês nós temos o Dia Mundial de Combate, o Dia Nacional de Combate ao Diabetes, que é dia 26 de junho. Inclusive, nós vamos ter uma live muito legal, dia 26 de junho, com a doutora Luciana Sec, médica endocrinologista. Então, quem quiser saber mais sobre diabetes, não perca essa nossa live dia 26, tá? Bom, e aí, o diabetes também é uma doença silenciosa, né? E aí, para você saber se você tem diabetes ou não, tem os exames também para você saber se tem diabetes. Porque se você esperar ter sintoma por diabetes já vai estar avançado e você já pode ter lesão de órgãos-alvos, né? Perfeito. E aí, alguns exames que nós fazemos aqui no Artemis, né, Pablo? Perfeito. Deixa eu só te pedir para fixar o assunto da live aqui pro pessoal, quando vê lá, Vamos lá. Já tá certinho. Então, pessoal, outro exame que é muito pedido para ferir o diabetes dentro do organismo é a glicemia. A glicemia nada mais é que a glicose dentro do organismo, né? Você vai medir o quanto de glicose tem dentro desse organismo. Glicose é carboidrato. A faixa de carboidrato indicada pela Organização Mundial da Saúde é dentro do organismo, na glicemia em jejum, vamos especificar bem, é de 70 a 100 miligramas por decilitro. Acima de 100 miligramas, 101 a 120, é dito como um indivíduo pré-diabético. E acima de 120 já é o indivíduo diabético. Só que dentre isso, nós vamos fazer uma série de abordagens de exames para diagnosticar realmente o diabetes ou não. A glicose tem função estritamente energética no nosso organismo, né? Então, a glicose tem função por dar energia para o nosso organismo. E ela é regulada por 2 principais hormônios, né? Que é a insulina, que ela joga a glicose dentro dos órgãos, e o glucagon, que incentiva a produção de glicose.
Eu queria que o Fábio falasse, desse uma explicaçãozinha do mecanismo da glicose, porque teve uma live com o Dr. Ajax que eles fizeram e o Fábio deu uma explicação muito legal do mecanismo, da fisiologia da glicose no organismo. Quando a gente come, né, o alimento da nossa célula é a glicose. Sem dúvida é a glicose. Né? A glicose é o açúcar, né? É isso que dá energia para as nossas células. Mas para essa glicose entrar dentro da célula, ela depende de um hormônio chamado insulina. Se você não tiver a insulina, a glicose não consegue entrar na célula. Então a gente fala que a glicose, né, para ela poder entrar, ela precisa abrir uma porta na célula, que é o receptor de glicose, né? E para abrir essa porta, você precisa da insulina, tá? A insulina é a chave para abrir a porta. Então, existem 2 tipos de diabetes. Então, tem um tipo de diabetes, que é o diabetes tipo 1, que a pessoa não tem a chave, ela não tem a insulina. Então, ela não consegue abrir a porta para a glicose entrar. E tem o diabetes tipo 2, que é aquele que o problema não está na chave, você tem a chave, que é a insulina, o problema está na fechadura. A chave não entra na fechadura e não consegue abrir a porta. Então a pessoa tem problema no receptor. Mas tanto faz uma diabetes quanto a outra, a glicose não consegue entrar dentro da célula. E se a glicose não consegue entrar dentro da célula, a célula passa fome. E se a célula passa fome, né, ela não se alimenta. E aí é o problema do diabetes, que nós vamos discutir mais aprofundadamente na outra live. Então a gente fala que o diabetes é o quê? É uma célula passando fome num mar de comida. Quer dizer, está cheio de comida, cheio de açúcar no sangue, mas esse açúcar não consegue entrar dentro da célula para nutrir o indivíduo. E é aí que entra os exames, para a gente ver quanto açúcar tem no sangue. Se o açúcar no sangue estiver muito alto, é que o açúcar não está conseguindo entrar na célula. E se não está conseguindo entrar na célula, é porque tem um problema nessa porta, né? Nessa chave que abre essa porta para a glicose entrar na célula e a célula está passando fome. E aí leva todas as complicações do diabetes, que quem quiser saber mais, assista a nossa live dia 26. Perfeito. E entre os exames que é pedido para medir a glicemia dentro do organismo, eu vou citar 4 aqui que são muito importantes para a abordagem do diabetes. Que é a glicemia em jejum, que ainda é o que mais se pede que o paciente fique em jejum por causa desse exame. Tem outros exames que têm um preparo especial, mas a glicemia ainda é o alvo do jejum do exame. Então, quando o paciente vai lá, fala assim, e aí, pessoal, temos que ficar de jejum? Não temos? Quanto tempo de jejum? A gente pede até de 8 a 12 horas de jejum para fazer a aferição da glicemia. E ela tem que estar nessa faixa aí, até 100, para ser uma glicemia boa para o organismo. Essa glicose em jejum é o exame número 1. Temos a hemoglobina glicada, que é como se fosse uma média estimada da glicose em 120 dias no organismo. Então, a gente vai fazer a aferição dessa média nesse período, que é o período em que a glicose se liga à hemoglobina, né, nesses 120 dias, e a gente vai fazer uma média onde nós vamos aferir com mais certeza se o indivíduo tem ou não, se o paciente tem ou não o diabetes. Um terceiro exame é a curva glicêmica, que dentre o indivíduo vai lá, né, vai ingerir 75 gramas de glicose. É um exame complicado para o indivíduo, né, porque toma um negócio que é doce e ao mesmo tempo meio que azedo. Então, ele toma e a gente começa a medir em tempos essa glicose nele. Um tempo 0, um tempo de 30 minutos, um tempo de 60 minutos, um tempo de 90 minutos, assim como o médico pede. E a gente vai ver o comportamento da glicose no indivíduo dentro dessa curva. Vamos fazer aferições dentro dessa curva. E o quarto e último exame é a glicose pós-prandial, que é a glicose pós-alimentação. E ela tem também um comportamento e se estima na faixa de abaixo de 140 miligramas por decilitro, né, a glicose pós-prandial como boa para o organismo. Na verdade, a importância todos esses exames medem a quantidade de açúcar no sangue. A questão é quando você usar cada um, né? A glicemia de jejum é uma foto daquele momento, assim como a glicemia pós-prandial é uma foto. Os outros já são exames mais dinâmicos, que você tenta ver um histórico do paciente,
né, para saber se ele mantém médias normais, né, na hemoglobina glicada, e a curva é para você ver como que a insulina age nesse indivíduo. Mas importantíssimo, anualmente você está colhendo o exame também da glicemia, para você ver se você já tem uma tendência ao diabetes, chamada intolerância à glicose, né? Para você o quê? Já começar a se prevenir, começar a fazer atividade física, perder peso, tá? Fazer uma dieta melhor, para ver se você não vai precisar, para você não precisar entrar nos tratamentos mais agressivos para o diabetes. Então, quando a gente fala então de perfil lipídico, de medir pressão arterial, de ver quanto está o teu nível de glicemia, de ver como está, de não fumar, de fazer atividade física, de perder peso. Nós estamos falando tudo na prevenção das doenças cardiovasculares, são as doenças que mais matam no Brasil. Então, pessoal, pensem nisso, tá? Pensem nisso. Porque se você infartar ou se você tiver um AVC, a tua chance de sobreviver é pequena, tá? E sobreviver sem sequela nenhuma é quase nula. Então, pense nisso. Cuide da sua qualidade de vida, cuide da sua vida e procure seu cardiologista anualmente, principalmente após os 40 anos, e faça os exames preventivos. E se precisar, nós lá no Artemis temos todos esses exames com qualidade para você. E ainda mais nesse período que a gente está, né, Fábio? Que o indivíduo que infarta, assim, vamos dizer, ele precisa de uma UTI. Né? Como que a gente vai encontrar UTI hoje em dia, na nossa atualidade, né? Sim, com essa pandemia, as UTIs todas lotadas. Então, mais um motivo para você cuidar da sua saúde. Perfeito. Bom, vamos lá então. Então, depois disso, né, quando a gente fala em doenças, né, aí nós temos que falar o quê? Na saúde da mulher e da saúde do homem. Né? Que exames são importantes como prevenção de doenças que matam muito mulheres e homens ou que causam morbidade em mulheres e homens? Né? Quando a gente fala da mulher, né, nós temos que pensar nos cânceres ginecológicos. Os cânceres ginecológicos são os cânceres que mais matam. E aí a gente tem o câncer de colo de útero, o câncer de mama, o câncer do corpo uterino e o câncer de ovário. Né? Se vocês quiserem saber mais detalhes, nós temos uma live de câncer de colo de útero, uma live de câncer de mama, que está lá no nosso canal no YouTube, tá? Então vai lá, curta o canal, assista a live, se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso. Mas se você for avaliar, né, os cânceres ginecológicos somados são responsáveis por mais de 60% das mortes das mulheres por câncer. Tá? Quase 70%. Né? O que mais mata é o câncer de mama, depois o câncer de útero, depois o câncer de ovário. Mas são todos muito importantes e existem exames preventivos para esses cânceres que a mulher sempre tem que estar fazendo. E o primeiro e mais importante deles, que a mulher tem que começar a fazer ainda quando é jovem, é o exame de Papa Nicolau, é a colpocitologia oncótica, que é o preventivo do colo de útero. Né? Que é o exame que toda mulher iniciou a vida sexual, teoricamente ela tem que começar a colher o exame de Papa Nicolau anualmente. Tá? Hoje os protocolos falam mesmo a partir dos 25 anos. Tá? Mas existe uma discussão aí. O importante é que essa mulher consulte o seu ginecologista anualmente e lá ele vai avaliar e vai colher o exame de Papa Nicolau. Esse exame, o que é? Um raspado do colo uterino, que ele vai levar, que vai raspar as células, vai levar no laboratório de patologia, como o Artemis, e o médico patologista vai olhar essas células e ver se ela tem alguma alteração que pode sugerir um câncer de colo de útero e ela fazer um tratamento precoce. Então, esse exame é importantíssimo que a mulher faça anualmente. Com relação ao câncer de mama, o exame preventivo é a mamografia, que toda mulher deve fazer a partir dos 40, 45 anos. Tá? Então, a mamografia é um exame também anual, que o seu ginecologista vai pedir para você, para avaliar se você tem nódulos de mama. E o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. E o outro exame que é muito importante é o exame chamado de ultrassom transvaginal. O ultrassom, ele vai olhar como está o útero e vai olhar como estão os ovários. Então, toda mulher a partir dos 40 anos também deve fazer esse exame anualmente, para você ver se o endométrio está espessado, se o endométrio mudou tá grosso, né?
Se ele tiver grosso, pode sugerir alguma doença, uma hiperplasia ou um câncer de endométrio, e vai olhar os ovários. Se os ovários estão normais, estão de tamanho normal, se tem cisto, se tem um tumor sólido, para você fazer a prevenção. Lembrando que todos esses cânceres não dão sintoma precoce, principalmente ovário e colo de útero, não dá sintoma, tá? O de endométrio ainda dá sangramento, pode dar sangramento. E o de mama você pode detectar um nódulo, mas mesmo assim, se você detectar um nódulo, esse nódulo já pode estar grande. Então é importantíssimo a mulher ir no ginecologista anualmente, tá? Fazer o Papa Nicolau todo ano e após os 40 anos fazer os outros exames, como a mamografia, ultrassom transvaginal. Então, não deixe a sua saúde para depois. É importantíssimo a sua visita anual ao ginecologista, porque esses exames são uma coisa importantíssima entre a vida e a morte. Esses cânceres somados matam em torno aí de 50 a 60 mil mulheres por ano no Brasil, tá? Então, é importantíssimo a prevenção do câncer ginecológico na mulher. Ok? Perfeito. Diga, Pablo. Eu quero só responder uma pergunta aqui da Fernanda, que Sim. ela perguntou qual o melhor método para fazer a hemoglobina glicada. A gente tem 2 padrões ouros, né? O padrão ouro primeiro é o método enzimático e o segundo método é a cromatografia líquida de alta performance. Então, Fernanda, acho que você deve ter um conhecimentinho maior da parte bioquímica aí. São esses 2 métodos de padrão ouro. Ok. Bom, falando ainda na saúde da mulher, um outro tipo de doença que é muito comum na mulher, que se costuma fazer, mas isso não exclui o homem, tá? São as doenças da tireoide. A glândula tireoide é uma glândula muito importante, é uma glândula que produz hormônios que comandam o nosso metabolismo. E nós temos, né, Pablo, uma live muito legal sobre nódulos de tireoide, sobre doenças da tireoide, está lá no nosso canal do YouTube. Quem quiser saber mais sobre doenças da tireoide, sobre câncer de tireoide, vai lá. Mas hoje nós estamos falando de prevenção, né? E quando se fala em prevenção de doença tireoidiana, nós estamos falando dos hormônios, para saber se a pessoa tem hiper ou hipoprodução de hormônio, hiper ou hipotireoidismo. E o hipotireoidismo hoje é uma doença muito comum. E se você esperar ele dar sintoma, também é o mesmo problema. Você vai ter um monte de problema orgânico, aumento de peso, problemas com sono, problemas com alimentação, problemas Cardíacos. de... um monte de coisa. Então, como existe o diagnóstico do hipotireoidismo subclínico, a importância de colher os hormônios, os exames de hormônios de tireoide, né, Pablo? Perfeito. Quanto aos exames de tireoide, Fábio, a gente baseia numa tríade, né? Que é o TSH, que é feito, né? O exame de tireoide, né? E o T4 livre e o T3. São esses 3 exames que são mais pedidos, tá? O TSH... Isso, deixa eu falar um negocinho. Rapidinho. O TSH é produzido pela hipófise, né? Isso que eu ia falar agora. Então vai, manda bala. O TSH, ele é produzido pela hipófise, mas ele tem objetivo de regular a tireoide. Então, ele vai induzir a produção de T3 e T4, né, pela tireoide. E esse T3 e T4 vai ser responsável pelo metabolismo de substâncias, metabolismo do organismo, controle cardíaco, perda capilar ou não, toda a parte metabólica fundamental do organismo é função de T3 e T4. Né? Quando o TSH, como ele estimula a produção de T3 e T4, quando ele está alto no organismo, quer dizer que ele está tentando fazer com que produza mais T3 e T4. Só que esse T3 e T4 não está sendo produzido. Então, o organismo vai mandar o TSH produzir mais TSH. Então, a hipófise produz mais TSH, mais TSH, mais TSH, só que ele não vai conseguir responder para a tireoide para aumentar a produção de T3 e T4. Resumindo,
A gente tem um quadro de hipotireoidismo quando existe TSH alto no organismo e T3 e T4 baixo no organismo. Isso acontece Uhum. porque a A tireoide tireoide não não consegue consegue produzir o hormônio. produzir o T3 e T4. Perfeito. É. E E esse dado é o contrário importante. é verdade. Esse dado é muito importante, porque quando a gente faz o chamado hipotireoidismo subclínico, é quando você tem TSH alto com T3 e T4 normal. Quer dizer o quê? A tireoide não está conseguindo produzir o T3 e T4, então a hipófise produz muito TSH para ela produzir o T3 e T4. Isso significa que a tireoide já não está conseguindo produzir na quantidade normal. E se você não tratar, essa tireoide vai começar a aumentar de tamanho e vai causar o bócio. Né? Perfeito. O organismo funciona como se fosse uma empresa, né, Fábio? Por exemplo, É. você tem água potável no final aqui. E para água potável você precisa mandar água que não potável. Só que daí o consumidor final aqui só vai ver água potável. E o chefe vai ver só água mineral. E ele vai falar assim, por que não está produzindo água potável? Então ele vai acabar jogando mais água não potável para produzir água potável sem saber do final da produção. É essa regulação que o organismo sempre faz, entendeu? E Exatamente. num outro ponto, o hipertireoidismo é o contrário. É quando a gente encontra níveis baixos de TSH no organismo e níveis altos de T3 e T4, nessa resposta de regulação dos hormônios. O que Uhum. acontece da gente de pedir o exame do T4 livre no organismo é porque o T4 ele se liga 99% a outras moléculas. Então a gente consegue estimar o hiper ou hipertireoidismo através do T4 livre, o que se está livre no organismo, certo? E, como o Fábio bem disse, né, essa alta produção de T3 e T4 e TSH, ele também liga muito bem a tumor de hipófise, né, do TSH, tumor de tireoide para T3 e T4, né, Fábio? Também, também. Mas a maior parte de hiperprodução hormonal de T3 e T4 está relacionada a doenças autoimunes, né? Como a doença de Graves, né? E o hipotiroidismo também é uma doença autoimune e a tiroidite de Hashimoto, né? Que são as causas mais comuns. Mas existem tumores hipofisários e tumores tiroidianos que podem causar hiper ou hipoprodução, mas não é o quadro mais comum. Né? Normalmente está relacionado a doenças autoimunes, e essas doenças autoimunes são muito mais comuns em mulheres do que em homens. Né? Por isso que a gente sempre fala, da importância de fazer a prevenção, né? A dosagem dos hormônios tiroidianos, principalmente nas mulheres, porque são doenças aí que têm uma incidência muito maior nas mulheres. Né? Bom, então, né, fazendo um resumo aí da parte da mulher, né, a gente fala que a mulher tem que procurar o seu ginecologista e vai ser o ginecologista que vai pedir todos esses exames, né? Teoricamente, o ginecologista é o médico da mulher, né? O médico que cuida da saúde da mulher. E se der alguma alteração nesses hormônios, normalmente assim ele vai acabar encaminhando essa mulher para o endocrinologista, que vai fazer o acompanhamento dessa doença, e é o médico que vai tratar esses pacientes, né? Então, vá ao ginecologista anualmente, faça os seus exames preventivos, porque são doenças importantes e algumas que matam, tá? Agora, com relação ao homem, né? A gente falou lá, né, no homem que ele tem que cuidar da parte cardiovascular, assim como a mulher também, né? Parte cardiovascular e diabetes, que é importantíssimo, porque são as doenças que mais matam homens hoje no Brasil. E quando a gente fala de câncer em homem, né? Os dois cânceres que mais matam homens hoje no Brasil são o câncer de próstata e o câncer de pulmão, né? O câncer de pulmão, ele não tem um exame preventivo clássico, tá? A indicação com relação ao câncer de pulmão é não fumar. Então, a gente já falou do tabagismo aí. Se a gente fala do tabagismo, nós temos que falar para as pessoas não fumar, porque previne doença cardiovascular, previne infarto agudo do miocárdio, previne o AVC e previne câncer de pulmão. Então, não fumar é essencial. E o câncer de próstata.
né? Que é o câncer mais comum em homens e o segundo câncer que mais mata homens no Brasil depois do câncer de pulmão. Então, a prevenção do câncer de próstata é muito importante, porque o câncer de próstata também é um câncer silencioso, que não dá sintomas. Se você esperar ter sintomas de câncer de próstata, você já vai ter um câncer avançado, com metástase disseminada. Quem quiser saber mais sobre câncer de próstata, tem a nossa live de câncer de próstata, que está lá no nosso canal do YouTube. Vá lá, assista essa live, tá? Pode ir lá olhar, que tem uma live completinha de câncer de próstata. E quando a gente fala de câncer de próstata, vem a importância da prevenção, né? A importância de visitar o médico urologista anualmente após os 45 anos de idade. E fazer os exames preventivos, né? Qual que são os exames preventivos do homem para câncer de próstata? O exame físico, que é o toque retal, que o médico urologista vai fazer o toque, ver a consistência da próstata, ver se a próstata, vai sentir se aquela próstata tem nódulo, se aquele nódulo é duro, se não é, se ela tiver nódulo endurecido, é muito sugestivo de câncer de próstata. E o exame de sangue da dosagem do antígeno prostático específico, o PSA, né? Que é um exame de sangue que nós fazemos aqui no Artemis. Se você precisar, nós temos o exame aqui, né? E que é um exame que vai detectar a presença desse antígeno em níveis elevados, né, Pablo? Quer falar um pouquinho do PSA aí? Exatamente. A gente estima, né, que o PSA em níveis normais ele fica até 2,5 nanogramas por ml no organismo, né? E acima desse nível de PSA, como ele é uma enzima prostática, a gente entende que a atividade prostática está grande, né? E aí, Fábio, você tem uma explicação muito legal também, que é do PSA livre, né? Que se vê uma proporção ali, onde até 15% da proporção entre o PSA livre e o PSA total, até 15%, ele é dito como um tumor benigno, né? Caso seja verificado realmente o tumor de próstata. E acima de 15%, aí a gente já é indicativo de tumor, já tem uma indicação de tumor maligno, né? Você tem foi você que explicou, fez uma explicação bem legal da relação dos dois, né? O PSA é o seguinte, o PSA, você tem que tomar muito cuidado em avaliar PSA, né? Porque o PSA aumentado não significa que você tenha câncer. Então, esse é um perigo muito grande. A pessoa olha lá, não, o PSA tá acima do valor, eu tenho câncer. Não significa isso. Os valores de PSA tem muita coisa envolvida nessa história, tá? Algumas doenças prostáticas benignas elevam PSA. Você tem que ver a relação do valor do PSA com o tamanho da próstata. Então, às vezes o PSA está elevado, mas a próstata é muito grande, ela produz PSA, tá certo? E a questão do PSA livre total também é importante. E também a velocidade de aumento do PSA. Às vezes o PSA está um pouquinho alto, mas aí o teu urologista fala, vamos medir daqui 6 meses. Aí dali 6 meses o PSA subiu, então isso também é importante você pensar. E a outra coisa que a gente falei, que acho que foi uma coisa interessante que eu falei na live de próstata, é que para você ter uma segurança que você tem ou não tem câncer de próstata, você tem que fazer o toque e o PSA. Somente um não garante nada, tá? Perfeito. Porque alguns cânceres de próstata, os cânceres de próstata pior que tem, os mais malignos que tem, apesar de serem mais raros, mas são os mais comuns, às vezes o câncer é tão diferente, a célula é tão indiferenciada que ela não produz mais PSA. E se você não fizer o toque retal, só com o PSA você vai deixar passar esse câncer, tá? E alguns cânceres não é raro, mas às vezes não formam nódulos na periferia da próstata, o toque é normal e o PSA vai dar alterado. Então, para você poder ter uma segurança, você tem que fazer o PSA, né? E o toque retal. Certo? Perfeito. Ótimo, muito bem explicado. A atividade como o PSA é uma enzima, né? Da próstata, ela
mostra a atividade prostática, assim como o Fábio bem disse. Queria só agradecer a Fernanda aqui por estar participando e falando aqui ainda da tireoide, ó. A doutora Fernanda falou assim, vale lembrar da conversão do T4 em T3, sendo o T4 mais específico nos exames e para o tratamento também. Perfeito. Uhum, ótimo. Então, eu acho que aqui, o que a gente tem que pensar, né? Quando a gente fala em check-up, o pessoal pensa que tem que fazer 1 milhão de exames, né? Se você for olhar a lista de exames que tem hoje, é uma lista de exames monstruoso de exames. Só que o que realmente faz diferença na vida de uma pessoa assintomática? É isso que a gente tem que falar. A pessoa que não tem sintoma, que está se sentindo bem, o que ela precisa fazer de exames? Então é isso que a gente tem que falar. Homem, né? A partir dos 40 anos, tá? Ir no urologista anualmente, fazer o toque retal e o exame do PSA, e colher um exame de glicemia, colher o perfil lipídico e medir a pressão arterial. Tá? Se o homem fizer isso anualmente a partir dos 40 anos, ele vai estar se prevenindo das principais doenças que mais matam ele. Além disso, fazer atividade física, manter o peso e não fumar. Tá? Então, isso é para o homem. No caso da mulher, tá? O Papa Nicolau, anualmente, desde que começou a vida sexual. Então, a ida no ginecologista anualmente, tá? Depois dos 40 anos, mesma coisa. Tem que avaliar a glicemia do diabetes, tem que fazer o perfil lipídico para ver doença cardiovascular, tem que fazer ultrassom transvaginal e a mamografia para câncer de mama e câncer de útero. Tá? E, claro, né, para avaliar a doença tiroidiana, que é uma doença também silenciosa, mais comum em mulheres, a dosagem dos hormônios tiroidianos é importante. Então, se você pensar num check-up básico para uma mulher e para um homem saudável, é isso. E lembrar sempre, tá? Alimentação saudável, rica em fibras, pobre em gorduras, doce em quantidade razoável, não exagerar em doces, atividade física e não fumar, tá? Eu acho que essa é a grande dica dessa aula de hoje, dessa live de hoje, nesse nosso bate-papo, né? Você pensar na sua saúde, você pensar na prevenção de doenças, no diagnóstico precoce de algumas doenças, para você poder manter qualidade de vida e se tratar cedo caso diagnostique alguma dessas alterações. Então lembre-se, o seu ginecologista, o seu urologista, o seu cardiologista são seus aliados na sua qualidade de vida. São médicos que você tem que consultá-los, mesmo se você não sente nada. Tá? É importantíssima a sua ida nesses 3 profissionais anualmente, principalmente depois dos 40 anos. Tá? E o Artemis Laboratório é seu aliado para fazer os exames. Tá? Tanto esses exames preventivos, quanto se você precisar de um exame diagnóstico para qualquer um desses cânceres que a gente falou. Né? Perfeito. Estamos fazendo toda a parte de análises clínicas agora, né, Fábio? Com a maior agilidade e a maior qualidade que a gente possa entregar para o paciente, né? Temos o pessoal lá bem treinadinho quanto à coleta, tem um cafezinho depois para vocês. Então a gente aguarda os pacientes, né? Quem se interesse por fazer exame conosco, fique à vontade para nos procurar. Nosso telefone é o 3426-7341, tá? Precisando de alguns exames, liga pra gente, vá até o laboratório, se possível, né? Depois que as coisas voltarem um pouquinho ao normal aqui em Dourados, mas precisando, liga pra gente, a gente está numa nova realidade, né? A gente conversa com vocês, explica sobre os exames e fiquem à vontade para ter o contato com a gente via WhatsApp, por onde vocês quiserem, tá bom? A gente está de portas abertas para atender os pacientes, os médicos e até aquelas pessoas que têm curiosidade só de conhecer o laboratório. Tô vendo que a Isadora tá mandando um monte de coraçãozinho aí. Isadora, quer descer aqui? Vem cá, deixa eu apresentar vocês pro pessoal aqui. Desce aqui, Isadora. Vamos ver se ela vai vir aqui. Vamos ver se ela vai vir aqui. Vamos ver se ela vai descer aqui. Isadora! Essa participação vai ser especial. Não sei se ela está assistindo.
Acho que ela não ouviu. Bom, não vai ter outras oportunidades para te conhecer a Isadora. Se ela ouviu que eu estava subindo o coraçãozinho, achei que ela estava participando ali. Bom, Ô, Fábio, pessoal, então queria acho que é só isso, falar um né, Pablo? pouquinho Diga, dos exames de fale. Covid que a gente está fazendo. Como a gente está tendo uma demanda muito Isso, grande na isso. cidade, a gente Uhum. pegou para fazer um pouquinho dos testes de Covid para a população, tá? A gente tem no nosso laboratório o teste de antígeno, acho que o Fábio falou muito bem, que o teste sai em até 2 horas. Assim que for uma demanda emergencial, a gente tenta liberar em um tempo mais rápido. O teste de PCR, tá bom? Que demora um pouquinho mais, porque ele é de biologia molecular, então a gente tem que precisar de um tempo de demanda maior para o resultado. Fazemos também anticorpos, IgM, IgG, se vocês precisarem saber em que estágio de doença vocês estão, se vocês já tiveram, se vocês têm a resposta imunológica para o Covid, tá? Então, toda abordagem de Covid a gente faz no laboratório, tá bom? Precisando, busque a gente, tá? Agora eu queria ver a Isadora. É, deixa eu ver se ela vai vir. Vai falando um pouquinho aí, eu vou pegar ela ali. Então, tá bom. Então, pessoal, a gente tá trabalhando agora para os exames com horário marcado, devido a não tentar aglomerar os pacientes no laboratório, né? Então, nós estamos tentando trabalhar Tá de forma vindo que aí. não haja aglomeração. Estão vindo? Então, pessoal, ó, aqui, ó. Essa aqui é a Isadora. Fala oi. Que eu sempre Oi, mando um lindona. beijo para ela nas lives. Minha filha Isadora. Quantos anos você tem, filha? É? Você gosta de assistir nossas lives? Muito. Então tá bom. E aqui o Luquinhas, ó. Vem cá, Luquinhas. Vem cá, cadê você? Vem cá no meu colo. Vem cá. Vem cá, filho. Minha mãe tá com vergonha. Vem cá. Aqui, ó. E esse aqui é o Luquinhas, ó. Fala Oi, oi. Luquinha. Oi? Tudo Tudo bem? bom? Dá o fone para ele. Aqui, ó. Fala com o E aí, tio. Luquinhas? Tudo bem, cara? Sim. Que saudade de você. A Isa tô vendo, você não tô vendo. Depois que passar a pandemia, a gente vai se ver. É, então tá bom. Pessoal, então vai lá, Luquinhas. Ai, ai. Então, com essa participação especial aqui, né, a gente vai encerrando a nossa live, né? Hoje nós Mais que passamos um recado especial. muito importante, né? Passamos um recado muito importante, né, para vocês todos. Acho que é a questão da prevenção, que é uma coisa muito, muito, muito importante, né? Para vocês se preocuparem com a sua saúde, terem a sua saúde melhor, né? Cuidar da sua saúde, prevenir as principais doenças que podem afetar o nosso organismo, né? E lembrar sempre disso, né? E lembrar que nós estamos aí, sempre que precisarem, pode nos procurar lá no nosso laboratório. Lembrando que nós temos o nosso canal do YouTube, né? Lá estão todas as lives, já temos 14 lives gravadas lá sobre diversos temas. Então, quem quiser é só entrar lá no Artemis Laboratório, no Google ou no Facebook, no YouTube, você vai encontrar todas as nossas lives lá. Então, qualquer informação que precisar, lá está disponível. Outra coisa, semana que vem, no mesmo horário, vamos ter uma live sobre melanoma. Nós estamos no mês Junho Preto. Junho Preto é um mês dedicado à prevenção do melanoma. O melanoma é o câncer de pele mais maligno que tem, é o câncer de pele que mais mata. Então é importantíssimo falar sobre a prevenção do melanoma. E nós teremos uma participação muito especial, que é o Dr. James Botassari, médico dermatologista aqui de Dourados, que vai estar discutindo comigo essa parte do câncer de pele, principalmente melanoma, tá? Então não percam a nossa live, tá? Da semana que vem, no mesmo horário, aqui no nosso canal do Instagram. Certo, Perfeito, vai Pablo? ser uma live top. Nível top de live. Nível Artemis. Uhum. Muito bom. Então tá bom, pessoal. Obrigado por assistirem, quem fez perguntas, pelas colocações aí do pessoal que participou também. Agradecer vocês aqui nesse...
Quem tá falando? Não, nada. Pode continuar. Não? Agradecer a quem fez as colocações. É uma quinta-feira de feriado, sei que muita gente está aproveitando a família, então quem esteve aqui com a gente queria agradecer a participação de vocês aqui nessa quinta-feira. Ok, então um grande abraço, pessoal. Cuidem-se, previnam-se, façam seus exames preventivos e, se precisar, conte com a gente. Um grande abraço, pessoal, e obrigado pela audiência. E Dourados, fique em casa, hein? Até mais.